Olá, meninos! Hoje eu vou gravar uma aula sobre nomenclatura que a gente já viu em sala, mas a gente vai fazer uma pequena revisão. Então, eu trago aqui os prefixos, que significa o número de carbonos. Carbono numa cadeia carbônica met, usamos o prefixo met, et para 2, para 3 carbonos prop, para 4 but, para 5 pent, para 6 hex, para 7 hept, para 8 oct, para 9 none e para 10 dec. E, depende do tipo de ligação que tenha, ligações simples an, ligações duplas em e ligação tripla in. Então, a gente vai dar o nome para essas cadeias que eu construí, como se fosse, vamos dizer, um quebra-cabeça. Então, nós temos aqui essa cadeia e vamos nomeá-la. Observe que é importante ver que cada carbono ele faz 4 ligações, né? Então, todos os carbonos, eu tomei cuidado para que se faça 4 ligações. Então, aqui o carbono está representado pelas bolinhas, né, ou esferas pretas, e os hidrogênios pelas laranjas. Então, a gente vê que aqui nós temos 3 carbonos, né? Então, para 3 carbonos, o prefixo é o prop. A gente verifica também que só tem ligações simples. Então, o intermediário é o an. E para o sufixo, a gente só está trabalhando com hidrocarboneto, e para identificar hidrocarboneto a gente utiliza a letrinha O. Então, o nome dessa molécula é propano. Professora, como é que seria se tivesse ligação dupla? Então, a gente teria aqui, por exemplo, eu vou retirar um hidrogênio, outro hidrogênio, para que a gente simule uma ligação dupla, que seria mais ou menos aqui, vamos dizer. Tá? Esse modelo não tem como encaixar. Então, o que eu faria aqui? Como a gente só tem uma possibilidade, teria que contar onde está a ligação dupla, qual carbono está. Então, está no carbono 1, contando 1, 2, 3, ele está no carbono 1. Porém, entretanto, se ele tivesse aqui, né, tirasse também esse hidrogênio, vamos dizer, a gente também contaria 1. Tanto faz, porque lembre-se que a molécula, ela está o quê? Ela está no espaço. Então, tendo aqui a ligação dupla, em vez de propano, eu teria o quê? O propeno. Certinho? Propeno. Vamos para a próxima. Então, nós temos aqui outra cadeia. Só que observe, a cadeia principal tem que ser aquela cadeia que tem maior número de carbonos. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, que seja linear, tá? Poderia até aqui. 1, 2, 3, 4. Então, tanto faz. A maior vai ter 4, eu utilizando, né, essa daqui ou essa vindo pra cá. O que não é cadeia principal é o quê? É ramificação. Então, a principal tem 4. Porém, eu tenho uma ramificação. Precisamos contar aonde está a ramificação. É possível observar que precisamos contar e ela está no menor número possível. Então, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, né? 1, 2, 3. Então, se a gente contar da direita 1, 2, 2 é um número menor do que 1, 2, 3. Então, a gente vai contar como se ele tivesse no carbono 2. Traço. Lembrando que números e letras e palavras, né, a gente vai separar por traço. Números e números, vírgula. Então, 2 o quê? Na minha ramificação aqui, eu só tenho um carbono. Então, qual é o prefixo para um carbono? Met. 2 met. Qual é o sufixo para a ramificação? Il. 2 metil. Depois da ramificação, é preciso dar o nome para minha cadeia principal, que tem 1, 2, 3, 4. Para 4, eu tenho o quê? But. Sendo que palavra e palavra, você tem que colocar o quê? Um traço. But.
só tem ligações simples. Não é isso? É um hidrocarboneto. Ó, então, 2-metilbutano. Certinho? É o nome dessa cadeia. Bora pra próxima. Bora pra próxima. Vamos lá. Então, nós temos aqui. Essa cadeia aqui, a principal, tem 5 carbonos. Se a gente contasse aqui 1, 2, 3, 4, 5, poderia ser essa também, né? 1, 2, 3, 4, 5, poderia ser. Ou 1, 2, 3, 4, 5. No final, a principal tem 5. E nós temos o restante. Então, se eu contar aqui essa principal, que é mais fácil para estudar, 2, 3, 4, 5. O que sobra é ramificação. Nesse caso, agora, eu tenho 2 ramificações, certo? Sendo 2 ramificações, a gente precisa contar agora onde é que tá essas ramificações com o menor número. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente contar, fica 2 e 4. Se a gente contar ao contrário, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz eu contar assim ou eu contar assim. Vai ficar 2, o quê? 2, 4. Por quê? Porque um metil está no carbono 2, o outro está no 4. Traço. 2,4 o quê, professora? A gente precisa lembrar, nós temos agora 2 metis, então 2,4 de metil. 2,4 de metil. Então, temos um metil no 2, um metil no 4. 2,4 de metil. Agora, vamos ver a principal. A principal tem 5 carbonos. Então, pente. Porque tem ligações simples. O, porque é hidrocarboneto. Então, 2,4 de metilpentano. Professora, mas se a ramificação, olha só. Na verdade, eu tivesse uma ramificação aqui, ó, com 2 carbonos, certo? Observe. Tá? 2 carbonos aqui. Vamos voltar ao hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai. Uma ramificação aqui com 2 carbonos. A principal continua com 5, mas eu tenho uma ramificação aqui com 2 carbonos. Não é dimetil. Ele vai ser o quê? Qual é o nome dessa ramificação? Etil. E ele tá em que carbono? No carbono 1, 2. 2. Vamos riscar esse 4 aqui. Então, agora ele é um 2-etilpentano. Por quê? Porque a ramificação tem 2 carbonos. No exemplo anterior, ele tinha uma ramificação metil, outra ramificação metil. Aqui eu tenho uma ramificação com 2 carbonos, então ele é uma ramificação etil. E para finalizar, nós temos agora aqui uma cadeia que é ciclo, né? Então, se ele é uma cadeia fechada, eu tenho que botar um prefixo ciclo. E esse ciclo tem 5 carbonos. Então, ciclo, pente, lembrando que eu tenho que ter aqui um traço entre palavras. Pente, só tem ligação simples. E é um hidrocarboneto O. Então, ciclopentano. Ok? Então, espero que tenha, tenha ajudado um pouco vocês aí. Beijão.